Bom dia, irmãos e prezadas visitas, que se possam sentir bem na casa do Senhor nesta manhã de sábado. Enquanto os nossos irmãos se preparam para a entrada para o culto, vamos aquecer as nossas vozes com o hino 420. Mesmo como estão, sentados, 420. Ó, que amigo em Cristo temos. Hino 577, Santo és, Senhor. Eu te amo, ó Deus. Eu te
Eterno Pai, é um privilégio podermos ser congregados neste lugar, na Tua Santa Presença, suplicando neste momento que o Teu Santo Espírito se movimente neste lugar e prepare os nossos corações para a verdadeira adoração. Suplicamos, Senhor, que nesta hora as nossas orações também subam como incenso fragrante até o Teu trono da graça. Que Tu possas acolher cada um dos Teus filhos que aqui está e que possas dar a cada um de acordo com a Tua infinita sabedoria e para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, abençoa também todos aqueles que aqui nos faltam, que Tu os possas assessoriar nas suas fraquezas, nas suas doenças, nos seus problemas espirituais e que também eles se sintam abraçados pelo Teu amor. São estas as bênçãos que pedimos em nome e pelos méritos de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Dá-me a Bíblia, é o hino que vamos cantar, 165. 165. Aqueles que o podem fazer, ajoelharem-se para fazermos uma prece. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que está nos altos céus, santificado seja o Teu nome. Nesta hora, ó Pai, com humildade te imploramos que o Teu Santo Espírito esteja com cada um de nós e que tudo aquilo que vai ser aqui dito seja para engrandecer o Teu nome, seja para louvar-te e, sobretudo, para colocar-te nos nossos corações. Ó Pai, abençoa a cada um que aqui se encontra. Abençoa aqueles que aqui nos faltam hoje, Senhor. Que eles também possam ter o toque do Espírito Santo e que tenham e possam estar nesta hora também em harmonia contigo. Abençoa, Senhor, o pastor Dário, que vai repartir o pão da vida. Possas o abençoar grandemente e que tudo possa ser feito segundo a tua vontade. É tudo que te imploro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Espírito
As ofertas deste sábado vão para a Igreja Nacional e Igreja Mundial, que ao som do hino as diaconisas possam fazer o levantamento dos dízimos e das ofertas. Hino 589, a melhor dádiva. Obrigado, Pai Santíssimo, por estarmos aqui na Tua Santa Casa, ó Pai. Abençoa, Senhor, estas ofertas. Abençoa, Senhor, todos os membros dessa igreja. Que Teu Santo e Bom Espírito possa acompanhar essas ofertas e que seja para a honra e glória do Teu Santo nome. Em nome de Jesus, amém.
excelso amor, o amor de Deus que nos remiu da perdição. Em gratidão proclamaremos tão grande amor e salvação. E quando enfim no lar dos céus, em gozo e glória eterna, para sempre ali nós desfrutaremos do grande amor divinal. Sublime amor, o amor de Deus, quão insondável tu és, sempre a cantar tão grande amor, estarão os salvos no céu. Amém. A Igreja Adventista do Sétimo Dia de Albufeira dá as boas-vindas a todos, aos membros desta igreja, também às visitas que estão no nosso meio hoje. Que possam sentir bem e que o Senhor vos possa abençoar. Mas hoje temos o privilégio de ter connosco, e não é todos os sábados que nós temos um pastor diferente em nossa igreja. Hoje temos o pastor Dário, que é o departamental dos jovens. Obrigado, pastor Dário, por estar presente, por vir a esta igreja hoje de manhã repartir o pão da vida por cada um de nós. Que o Senhor o abençoe nestes 5 anos que está à frente dos jovens, que o Senhor esteja consigo, com a sua equipa, que tudo possa correr conforme não o que o pastor quer, mas como Deus quer. Muito obrigado mais uma vez, pastor. Deus o abençoe e a palavra é sua. Quero, em primeiro lugar, saudar os irmãos reunidos na Igreja de Albufeira. Eu hoje não venho no enquadramento do Departamento de Jovens, visto que esta tarde nós teremos a apresentação do Plano Estratégico da União para os próximos 5 anos na Igreja de Lagoa. E neste âmbito, como viemos um conjunto de colegas, nós separámos-nos pelas distintas igrejas do Algarve e pela simpatia que eu também nutre por esta igreja, eu escolhi a Igreja de Albufeira para estar convosco esta manhã. Espero que vivenciem hoje a paz do Senhor, e a paz de Deus não é a ausência de problemas, a paz de Deus não é um sentimento, a paz de Deus é a estrutura da mente de Jesus Cristo. E se esta for vivenciada nas nossas vidas, nós vamos manter uma estrutura firme e constante até ao seu regresso. Ou como cantava a Laura, até que um dia o céu seja uma realidade. O texto que eu vou partilhar convosco vai aparecer dentro de momentos, porque hoje eu gostaria de falar convosco sobre contrafação ou pirataria. Todos nós estamos habituados a ver produtos de contrafação no mercado, ou produtos falsificados. Relógios, DVDs, roupa, artigos de softwares. Em algum momento todos nós estaremos predispostos a ser seduzidos por este tipo de mercado, se é que já não o fomos. E normalmente isto acontece por 3 razões. A primeira razão é: o preço é apelativo e a crise aperta. A segunda razão é consumismo. A sociedade diz consome porque o teu valor nesta sociedade é medido por aquilo que tu tens. E vocês sabem que ontem nós vivemos a Black Friday, quando na realidade deveríamos estar a viver a Hope Friday,
Ou seja, a sexta-feira da esperança, porque hoje é sábado, e não escravos do materialismo ou do mercantilismo que a sociedade nos apresenta. A sociedade mede-nos pela roupa que vestimos, pelo carro que conduzimos, pelo local onde passamos férias, pelo valor que nós temos na nossa conta bancária e não por aquilo que verdadeiramente somos na presença de Deus. A terceira razão para sermos seduzidos por este tipo de mercado é o relativismo. O relativismo diz o seguinte: qualquer fim justifica o meio. E alguns costumam dizer: como a vida foi injusta e não nos permitiu ter um estatuto económico suficiente para adquirir marcas registadas, então qualquer fim justifica o meio. Só que a contrafação e a pirataria não é aquilo que Deus tem previsto para o seu povo. Esta atividade tem um impacto negativo na economia, porque representa 5 a 7% das trocas comerciais que acontecem no mercado global. Nós estamos a falar de um volume de negócios que anda à volta dos 500 milhões de euros. E isto origina depressão e desemprego, por exemplo, no espaço da União Europeia. Estamos a falar de 200 mil postos de trabalho. Segundo a Organização Mundial de Saúde, esta calcula que 10% dos produtos farmacêuticos que circulam neste momento no mercado são contrafeitos. E alguns desses medicamentos têm princípios ativos duvidosos que podem colocar em causa mesmo a saúde pública, podendo, em última instância, originar a morte. Ora, se a contrafação está presente em todas as dimensões da vida, com certeza que vai estar também presente na ordem espiritual. Neste momento, 2.000 milhões de cristãos aguardam a segunda vinda de Jesus Cristo. Nós vivemos uma grande expectativa messiânica. Os judeus aguardam a vinda do primeiro Messias. Eu recordo-me alguns anos atrás, quando estive na Sinagoga de Lisboa, a coordenadora da comunidade judaica em Portugal, a doutora Esther Mushnik, eu fiz-me acompanhar de alguns jovens da Igreja Central de Lisboa, mas também da Igreja General Roçadas, fazia uma apresentação do que eram os princípios da comunidade judaica e a determinado momento disse: nós estamos à espera do Messias. E os adventistas que ali estavam levantaram a mão e disseram: nós também estamos à espera do Messias. Só que na realidade não é o mesmo Messias. Eles equivocaram-se, os nossos equivocaram-se. Sim, os muçulmanos também esperam o enviado de Allah. Os budistas esperam uma nova reencarnação de Buda. Os hindus esperam uma nova reencarnação de Krishna. Os cientólogos esperam uma invasão alienígena. A nova era espera a vinda do Maitreya, o Cristo cósmico. E na realidade Maitreya é o termo sânscritico traduzido para português como encarnação. E eles dizem que este Maitreya é o mesmo ente que se apresenta para os cristãos como Jesus Cristo, para os muçulmanos como Maomé, para os hindus como Krishna, para os budistas como Buda. Na realidade, eles dizem que é o mesmo ser. E a Bíblia prevê um falso e poderoso reavivamento antes do verdadeiro reavivamento, antes da vinda de Jesus Cristo. Nós não temos que ficar surpreendidos, porque fomos avisados. São várias as experiências na Bíblia que nos mostram a utilização deste método, a contrafação. E a contrafação tem o objetivo de desvirtuar a verdade. Contrafação não é mentira em formato total. Na realidade, é um falso muito próximo do verdadeiro. Todos nós já ouvimos falar da teoria do Big Bang, ou a teoria da expansão do universo. A teoria da expansão do universo que é apresentada no mundo secular parte de uma primeira molécula autorreplicativa que se vai desenvolvendo até ao estado mais complexo, onde nós estamos hoje. Será que Satanás assistiu ou não à criação do universo? Sim, ele esteve presente na criação da Terra. E provavelmente quando Deus falou, aconteceu uma explosão. E de formas mais simples ou mais complexas, os átomos foram organizados até dar origem àquilo que nós conhecemos hoje. Mas o que o diabo quer fazer hoje é retirar Deus da criação, Deus do grande início, porque ele esteve lá, ele viu. Ele nunca nos apresenta a mentira em formato total. É sempre misturado, a verdade com o erro. E no livro de Êxodo, no capítulo 7, também no capítulo 8, nós não vamos ler agora porque sabemos do que é que se trata. Os magos da corte do faraó Amenhotep II fizeram vários sinais de ilusionismo. E fazendo apenas uma recapitulação, o que Deus ali realizou no Egito foi um combate ao panteão dos deuses egípcios.
O rio Nilo era consagrado à divindade Osíris. Lembramos também que o pó da terra era utilizado como produtos mágicos para realizar magia. O sol, que era consagrado ao deus Ra, a terra escureceu. Portanto, todos esses elementos foi uma forma de combater as divindades egípcias. Só que os magos egípcios conseguem replicar, numa primeira parte, aquilo que Moisés e Arão estavam a fazer. Qual era o objetivo? Confundir Faraó, impedindo de discernir a voz de Deus no meio de muitas outras. Hoje, o diabo também está a realizar muito ruído na sociedade para nos impedir de ouvir a voz de Deus no meio de tantas outras. Segundo, ele procurava lançar o descrédito sobre a mensagem e sobre os mensageiros, porque o povo que eram interlocutores daquele momento que estava a realizar no palácio de Faraó, pensava, bom, se os magos de Faraó conseguem realizar exatamente aquilo que Moisés e Arão estão a fazer, será que Moisés e Arão são verdadeiramente servos de Deus? Um outro exemplo. Jeroboão procurou desenvolver um novo culto em Israel. Isto está retratado em 1 de Reis, no capítulo 12, versículos 25 a 33. O que é que Jeroboão pretendia? Alterar o modelo de adoração que Deus tinha estabelecido e oferecia uma sensação zen de religiosidade. Sabem os meus irmãos o que é religiosidade? Espiritualidade sem compromisso. A sociedade hoje está aberta à religiosidade, sobretudo à espiritualidade, mas não ao compromisso. É comum nós vermos pessoas aí fora que consultam cartomantes, que consultam horóscopo, que se iniciam em práticas do ocultismo e da nova era, mas quando se fala em compromisso e compromisso com Deus, as pessoas não estão predispostas. E estes alegam que Deus pode ser adorado de várias maneiras numa religião menu, à la carte. E o que é uma religião menu? Quando vocês vão ao restaurante, a pessoa que lá está a atender-vos passa-vos uma carta, um menu, e vocês podem escolher aquilo que vos interessa. E há pessoas que hoje estão a viver a religião desta forma. Agarram numa carta, no menu, e escolhem os princípios que interessam, aplicam na vida. Aqueles que não conseguem viver ou aplicar, descartam-nos. Esta é a religião menu do século XXI. O outro exemplo. Sinais e maravilhas que têm estado a acontecer. Antigamente, as práticas relacionadas com o paranormal e o ocultismo eram dedicadas especificamente nos templos. Hoje, as sessões iniciáticas do paranormal e do ocultismo são realizadas nas nossas casas. Há canais especializados no ocultismo. E às vezes nós estamos com eles ligados, até as nossas crianças, e estamos a ser iniciados no ocultismo, sem termos essa percepção. O marianismo. O marianismo é uma realidade portuguesa. O Sagrado Coração de Maria, dizia-me um professor meu, que foi implementado em Portugal com o objetivo de estancar os movimentos mileritas. Eu, neste momento, estou a acabar uma formação, uma formação em doutoramento na História e Cultura das Religiões, e um dos professores que ali estava dizia exatamente isto. O marianismo foi estabelecido para estancar o movimento milerista. E ele ficou a olhar para mim, porque ele sabia que eu era pastor adventista. Desde o Estado Novo, Portugal foi apresentado, e na vivência religiosa, da seguinte forma. O Estado é o pai, e é um pai distante. Mas Maria é mãe, e a mãe tem proximidade. E é por isso que o povo, neste caso da matriz tradicional portuguesa, abraça Maria. E os fenómenos marianos têm estado a incrementar-se cada vez mais. Que há uns tempos atrás, ainda não estava no departamento, era pastor na igreja de Santarém, e recebi a visita de um grupo de escuteiros católicos. Era um agrupamento inteiro, e eles estavam ali procurando saber um pouquinho mais sobre as igrejas, e aquela tarde era para conhecer sobre a Igreja Adventista. Eu apresentei-lhes a igreja, falei-lhes sobre as nossas crenças fundamentais e depois abri um espaço para as questões polémicas, chamadas de contraste. E então houve uma das meninas que ali estava que perguntou-me o que é que nós pensávamos sobre o marianismo. Eu tive a oportunidade de dizer que Maria foi uma mulher excelente, extraordinária, e se não fosse por isso ela não seria a mãe de Jesus, por isso é que o Senhor a escolheu. Mas entretanto a jovem perguntou-me, então qual é a visão da igreja sobre o fenómeno de Fátima? Estava ali um irmão que era um ótimo discípulo, mas uma péssima testemunha. Vocês sabem que é possível isto acontecer na igreja, ser um ótimo discípulo, mas uma péssima testemunha. Falo antes de pensar. E ele disse logo imediatamente, foi o diabo. Eu não disse que foi o diabo, mas acabei por dizer a mesma coisa. Disse, olha, nós acreditamos que efetivamente aconteceu alguma coisa na Cova da Iria. Com certeza que aconteceu. Mas nós não acreditamos que era Maria.
E a jovem perguntou-me, então quem seria? E eu deixei-lhe o espaço em aberto, mas ela chegou à conclusão. Quer isto dizer que nós podemos pedir a sabedoria a Deus para sermos ótimos discípulos, mas também ótimas testemunhas, porque às vezes nós somos péssimas testemunhas. Mas afinal, o que é a contrafação religiosa? O bem comum e a consciência coletiva devem prevalecer sobre a consciência individual. É assim que a sociedade defende neste momento e através da ordem ecuménica. O bem comum e a consciência coletiva devem estar acima do pensamento individual. E sabem que a Bíblia, e cantávamos há pouquinho no hino, que a consciência individual deve prevalecer sobre todas as coisas. É o nosso relacionamento com Deus. Martinho Lutero, e nós estamos a celebrar os 500 anos da Reforma, no seu livro A Liberdade do Cristão, costumava dizer: a Bíblia deve ser interpretada não debaixo de qualquer entidade religiosa. Sim, eu vou interpretá-la, mas nunca debaixo da identidade religiosa. Então eles dizem, se um princípio bíblico perturba a ordem comum, esse princípio bíblico deve ser descartado. O que é a contrafação religiosa, a falsificação? É emocionalismo religioso. Ou seja, nós escolhemos viver através de um sentimentalismo subjetivo, abdicando de seguir a verdade objetiva, que é a palavra de Deus. E a sociedade diz-nos hoje, não existem verdades objetivas. Não existem verdades absolutas. Existe sim ética situacional. E o que é ética situacional? A ética situacional são as circunstâncias. Quer isto dizer que eu tomo decisões em função das circunstâncias e não de acordo com o que está escrito. Mas o que é que seria de nós se nós tomássemos decisões de acordo com os nossos sentimentos? Eu vou-vos dizer o seguinte, se eu tomasse uma decisão de acordo com os meus sentimentos, eu neste momento não estaria casado. O livro de Jeremias diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Essa é a pergunta. Mas eu não acordo todos os dias bem disposto. E se o meu casamento dependesse dos meus sentimentos ou das oscilações emocionais, eu não estaria com a minha mulher. Então, por essa razão, eu escolho o que está escrito, o princípio, porque o princípio é permanente. E é o princípio da palavra que me dá estabilidade em relação às várias dimensões. Nós podemos falar também de ideologias atrativas que não são totalmente falsas. São verdadeiras, em alguma parte, mas também têm falsidade. Martinho Lutero costumava dizer: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras, mas que faça chover milagres todos os dias, deve ser rejeitado. Qualquer ensinamento, mesmo que venha acompanhado do sobrenatural, mas que não tenha respaldo nas Escrituras, deve ser descartado. Uma religiosidade superficial que não conduz a um exame de conduta ou um exame profundo de consciência, mudando hábitos, práticas e ideias, também é contrafação. Nós não nos devemos deixar seduzir apenas por uma parte do ensino bíblico ou do ensinamento bíblico. Por exemplo, a doutrina bíblica dos dons do Espírito deve ser visualizada em paralelo com a doutrina dos frutos do Espírito. Nós não podemos separar estas duas doutrinas. Há pessoas que dizem que têm os dons do Espírito. O dom de pregar, o dom de cantar, o dom de visitar. Mas se na vida deles nós não vemos os frutos do Espírito, conforme é apresentado no livro de Gálatas, então não é o Espírito que está patente. Sim, a pessoa pode lá ter o talento, mas não tem o dom do Espírito. Então, estas dimensões devem estar em paralelo. Se eu estou aqui e saio daqui e trato mal a minha mulher, os meus irmãos, há qualquer coisa que não está bem no meu ministério. Os dons e os frutos do Espírito devem ser visualizados em paralelo e não dar ênfase a uns em detrimento dos outros. Existem mais alguns elementos pelos quais podemos aferir a contrafação. Esta desculpa a verdadeira condição pecaminosa do homem. Prefere antes aliviar sintomas do que tratar a origem do problema. Aqui há uns meses atrás, eu comecei a sentir uma urticária estranha, uma urticária interna no meu corpo. Inicialmente eu pensei que até fosse de origem nervosa, porque quando nós andamos mais agitados, o nosso organismo também dá sinais. E o sinal último costuma ser o burnout, o esgotamento. Eu fui visitar um alergologista, uma consulta de especialidade, e ele evocou-me um problema talvez autoimune. E ele deu-me 2 caminhos. O primeiro caminho foi tratamento de sintomas, dando-me uns comprimidos mágicos,
chamados antihistamínicos, que alivia as comichões. E a outra possibilidade foi a alteração do estilo de vida. Imediatamente, vocês sabem que nós temos tendência a aliviar os sintomas presentes, momentâneos. Eu agarrei naquela caixinha e passou a ser o meu amigo de sempre. Quando ele me estava a chamar a alterar o estilo de vida. E na vida espiritual é exatamente a mesma coisa. Nós preferimos tratar sintomas, com questões paliativas, em vez de tratar a raiz do problema. E muitas vezes, quando nós não queremos pensar naquilo que o Senhor nos está a chamar para mudar, para alterar, e chegamos ao final do dia e plantamos-nos à frente da televisão. Não estou a dizer que ver televisão é mau, porque há conteúdos que são bons, mas ali ficamos hipnotizados para não pensar, vendo séries, vendo jogos. Às vezes paramos à frente do nosso computador, visualizando páginas que os anjos ficariam vermelhos de rubor, soubesse aquilo que nós estávamos a ver na internet. Ou então queremos nos viciar no trabalho e tornamos o workaholics para não pensar, para não resolver o nosso problema. Mas isto não é tratar a origem, isto é adiar, isto é tratar sintomas. A contrafação apresenta-nos uma visão simplista de Deus, da salvação, da mensagem bíblica. Quando ela desculpa a condição do homem, significa que está a ignorar o processo de santificação, sem profundidade nem consistência. E este é um outro problema da Igreja. Nós temos falado ao longo deste trimestre sobre justificação e santificação. Onde é que começava a justificação? No pátio do santuário. Era ali que começava a justificação, em que o penitente aceitava os méritos do sangue de Jesus Cristo na sua vida. Só que o percurso não terminava aí. O percurso prolongava-se adentro da tenda. E era ali que era vivido o santuário. O santuário era uma resposta à justificação, vivendo em obediência. O que é que acontece? Nós hoje damos um ênfase excessivo à justificação. E normalmente são as igrejas da graça barata. E quando nós damos um ênfase excessivo à justificação, nós estamos a viver religiosidade. E o que é religiosidade? É espiritualidade sem compromisso. Depois, do outro lado, nós temos um grupo que dá um ênfase excessivo à santificação. Sabem o que é que chama esta dimensão? Legalismo. Nós não podemos viver estas dimensões separadas. A justificação e a santificação têm que ser vividas lado a lado de uma forma equilibrada. Há outros dois termos que nós utilizamos na Igreja, que é o reavivamento e a reforma. O que é o reavivamento? É a ressurreição da nossa vida espiritual. E o que é a santificação? É a mudança de hábitos e de práticas. Se nós vivermos apenas o reavivamento, nós vamos estar a viver religiosidade. Se vivermos apenas a santificação, sabem o que é que está a acontecer na nossa vida? Legalismo. E o diabo trabalha com a polarização da Igreja. Às vezes nós vemos também na internet, uns escrevem umas coisas que nós consideramos os liberais, outros escrevem outras coisas que nós consideramos os conservadores. Na realidade é o inimigo que está a procurar desequilibrar a Igreja. Dividir para reinar. Dividir para reinar. É assim a estratégia dele. O falso reavivamento aprecia a procrastinação. O que é que significa este palavrão, procrastinação? Adiar. Adiar. Eu vou decidir para o futuro aquilo que eu podia fazer agora. Mas eu agora não consigo. No meu primeiro ano de ministério, estava a trabalhar no Pinhal Novo e tive a oportunidade de receber a visita de um jovem. Este jovem chegou na sua cadeira de rodas e ele disse: olha, eu já fui membro da igreja, mas gostaria de voltar. Acontece, porém, que a minha vida não está organizada. E eu digo: olha, pastor, disse-me ele, quando eu tiver a minha vida organizada, eu vou voltar novamente para a igreja. Eu disse àquele jovem, vocês não o conhecem, eu posso dizer o nome, chamava-se Abel. Eu disse: olha, Abel, se tu estiveres à espera de organizar a tua vida, tu nunca vais voltar para Deus. Nunca. Mas se tu neste momento vieres tal qual como estás à presença de Deus, então a tua vida vai-se começar a organizar. A partir deste momento. E às vezes nós somos assim. Num programa da Oprah Winfrey, não sei se vocês conhecem, Oprah Winfrey era uma pivô norte-americana, e ela um dia tinha um programa falando sobre a droga. E estava ali uma família que um dos elementos, que era drogado, e normalmente o elemento drogado da família destrói a sistemática toda do lar. E então foi-lhe feita uma proposta. Um centro de tratamento
e desintoxicação nos Estados Unidos, era o mais caro que lá havia, estava a patrocinar a ida de algumas pessoas para esse centro. E a Oprah, através do canal, financiou a ida. E aquela jovem estava ali sentada juntamente com a família, partilhavam a experiência e havia um contrato, havia uma regra. A jovem tinha que sair, naquele momento do programa, diretamente para a instituição. E ela disse: Oprah, eu preciso de mais um dia para ir a casa, para preparar as minhas coisas, preparar a minha mochila, para depois então dirigir-me para a Califórnia, onde fica esse centro de desintoxicação. E a Oprah disse: é agora, neste preciso momento, tu vais sair tal como estás, com a roupa que tu tens, que a tua família vai providenciar o resto. E ela continuava a negociar com a Oprah. Depois ela acabou por dizer, porque lá nos vestíbulos, por trás tinham algumas câmaras, e tinham visto que aquela jovem tinha estado a consumir haxixe antes de ir para o programa e estava a tentar negociar um dia para voltar a consumir mais droga antes de ir para o centro de desintoxicação. E nós às vezes somos assim. Nós não queremos começar no momento o processo. Se calhar podíamos começar já hoje. E nós sabemos que quando sairmos daqui da igreja vai começar o processo de desintoxicação do pecado. Porque todos nós somos pecadores anónimos. Há os alcoólicos anónimos e há os pecadores anónimos. E quanto mais nós adiarmos neste processo de procrastinação, mais difícil será para combatermos as nossas fragilidades pela ajuda de Deus. Neste percurso de contrafação, o caráter não é construído nas crises, mas é revelado nas mesmas. É na crise que nós revelamos a essência do nosso caráter. Os frutos continuam a ser o grande teste da natureza da árvore. O que é que diz Mateus 7,16? Pelos seus frutos os conhecereis. Se o Senhor não puder mudar-nos agora, neste preciso momento, infelizmente Ele também não vai poder mudar o nosso destino final. Em Êxodo, no capítulo 3, 1 a 15, nós vamos assistir ao processo de transformação da vida de Moisés. Eu convidaria a abrir-vos a Bíblia em Êxodo, no capítulo 3, versículos 1 a 5. E nós vamos ler. É um livro fácil de encontrar, está entre Gênesis e Malaquias, para aqueles que tiverem dificuldade. Êxodo, capítulo 3, versículos 1 a 5. E diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás a pisar é terra santa. Sabem quantos dias é que levou para Moisés sair do Egito? Sabem quantos dias? Um dia. Num dia ele saiu da terra do Egito. E sabem quantos anos é que demorou para que Moisés tirasse o Egito do seu coração? 40 anos. Esta é a nossa experiência. Às vezes, num único momento, nós aceitamos a Jesus Cristo na nossa vida. Mas é preciso uma vida inteira para arrancarmos a ideologia do Egito do nosso coração. E a palavra Egito significa escravidão. Sabem quantos anos é que viveu Moisés? 120 anos. E nós podemos dividir em 3 períodos. Ele viveu os 40 primeiros anos da sua vida pensando que era alguém prepotente, orgulhoso, narcisista. Depois ele viveu os segundos 40 anos da vida dele pensando que era ninguém, um Zé Ninguém no deserto. E no último período da sua vida ele viu como é que Deus transforma um ninguém em alguém. Porque às vezes nós pensamos que somos muita coisa. É verdade que em Jesus Cristo nós vamos descobrir que não somos os melhores, mas também não somos os piores. Essa é a realidade. É preciso calibrar a nossa identidade e a nossa autoestima em Cristo Jesus. No Egito não há bênçãos, meus queridos irmãos. No Egito só há escravidão. E se nós queremos ter uma vida de êxito espiritual, como aqueles que caminharam no centro da vontade de Deus, nós vamos ter que romper com o Egito. Mas para encontrar esta sarça que Moisés encontrou, eu vou ter que atravessar o meu deserto. Será que o deserto é um lugar de punição? Biblicamente não é. O deserto, Midabar,
significa a sós com a palavra. Os judeus acreditavam que no deserto era impossível não darmos ouvidos à voz de Deus. E quantas vezes nós não somos transportados para um deserto nesta vida? Quando os amigos nos traem, quando nos sentimos desiludidos, há momentos em que nós estamos sozinhos e só aí temos toda a concentração para ouvir Deus. E quem sabe existe aqui alguém esta manhã que esteja a passar por um deserto. Talvez um deserto espiritual, talvez um deserto vocacional, talvez um deserto amoroso, talvez um deserto na área da saúde ou da doença. Não fujam desta experiência. É no deserto que nós podemos encontrar a voz de Deus. Se fizermos como ao povo de Israel, murmurarmos, queixarmos-nos, nós podemos prolongar a nossa estadia neste centro de tratamento do caráter. Existem várias portas de entradas para o deserto, mas existe só uma porta de saída. E essa porta de saída é atravessar de uma mente que é moldada pela escuridão, pelas trevas, para uma nova mente. Uma mente restaurada que não conhece limites, porque esta mente agora está ancorada na palavra de Deus, na Bíblia, nas promessas. E nesse encontro da sarça, Moisés vai ter aqui uma mudança extraordinária, que é a experiência da conversão. A palavra conversão significa mudança de direção, metanoia. Se eu não mudei de direção na minha vida, em relação a muitas áreas que nós sabemos, então eu não estou a viver um processo de conversão. Posso estar convencido. Há muita gente convencida dentro da igreja, mas não convertida. Eu posso estar convencido que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu posso estar convencido que esta igreja reúne um conjunto de verdades. Mas isso não significa que eu esteja convertido. E há muita gente que vive convencida dentro da igreja, mas não convertida. Moisés chegou à sarça como um egípcio e saiu como um hebreu. Chegou confuso, mas saiu convicto. Ele chegou como um fugitivo e saiu como um libertador. Ele entrou solitário, não tinha mulher nem família, mas saiu com uma família. Ele chegou derrotado e saiu com uma promessa. Ele entrou como um homem natural e saiu como um homem sobrenatural, escolhido por Deus para fazer a diferença na sua geração. Ele chegou lá como alguém egoísta, egolatra, que só pensava nele próprio, mas saiu como um intercessor. Nós devemos levar pessoas a Jesus Cristo e uma das formas de discipular é interceder. Interceder. E a oração intercessória transforma vidas. Quando Deus lhe disse, tira as sandálias dos pés, Ele estava a querer dizer que na sua presença Ele não admite nenhuma outra força, nenhum outro orgulho que não seja a presença de Jesus. Tirar as sandálias significa abdicar voluntariamente da nossa prepotência, da nossa sabedoria, do nosso orgulho. Significa também servi-lo na nossa zona de conforto ou fora dela. Diante da sarça não pode existir a nossa autonomia suicida. Mas para que tenhamos a experiência da sarça ardente, hoje, que vai originar um antes e um depois na nossa existência, nós vamos ser levados à resistência da nossa capacidade humana. Provavelmente até à ruptura, para que nos consciencializemos que sozinhos os nossos esforços são estéreis. Toda a nossa sabedoria é estéril. A visão da sarça alterou a visão espiritual de Moisés. Ele compreendeu que da mesma forma que o fogo não dependia daquela acácia, que era aquele arbusto, para entrar em combustão, Deus também não dependia dele para realizar a sua vontade. Nesta equação ou neste processo, não importa quem és tu, importa sim quem é Deus. Quem é Deus na tua e na minha vida. E esta é a experiência que Deus nos propõe esta manhã. Uma renovação da mente, uma renovação dos pensamentos, da nossa disposição interior. Trata-se de anular o poder do pecado na nossa vida e substituí-lo pelo poder do Espírito Santo. E isto cria uma obediência à vontade de Deus, à sua palavra. O verdadeiro reavivamento vem do alto, penetra o nosso interior, dirige a nossa vida para aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Vocês sabem qual é o símbolo da marca registada? Qual é o símbolo da marca registada? É um R com uma circunferência. Esse é o símbolo. Traduz o reconhecimento de uma marca que é fidedigna. Mas hoje a contrafação também já consegue imitar o logotipo da marca registada. No registro cristão, a única marca que é aceitável é a marca do caráter de Jesus Cristo. Não existe outra marca. E esta marca
é exigível a todos os cristãos. O preço a pagar pelo falso reavivamento pode ser a nossa vida. O preço da religiosidade, da espiritualidade sem compromisso, pode ser a própria vida. O que é que eu irei escolher? Vocês sabem também o que é que significa a palavra mártir? Mártir significa testemunha. Testemunha. Mas o martírio nem sempre significa a morte ou colheita de vida. Pode ser a fidelidade a Deus a um propósito. Mas sabem que a fidelidade pode-vos levar a uma cova dos leões? A fidelidade pode-vos levar a uma fornalha ardente? Será que os leões hoje rugem? Se calhar esta semana eles rugiram e de que maneira na vossa vida? Os problemas têm rugido. E qual é o objetivo do leão quando ruge? Paralisar a vítima. Para depois dar a estocada final. E o inimigo tem tentado paralisar, porque ele sabe que estamos na parte final da história do grande conflito. E ele utiliza também os problemas, as lutas que existem na igreja. O capítulo 12 do Apocalipse diz que houve batalha no céu. E a palavra batalha que lá está é polemos, de onde veio o termo polémica. E o inimigo está a estabelecer polémica na igreja, com vários temas, para nos desviar do objetivo final. Uma vida de fidelidade pode nos levar a esses problemas. Dizia Martinho Lutero, a paz acima de tudo, se possível. Mas se a verdade estiver em jogo, nós vamos pela verdade. Mas é interessante que Deus não libertou Daniel e os seus amigos da cova dos leões, nem da fornalha ardente, mas libertou-os lá. É lá que nós podemos encontrar, mesmo que vamos parar à fornalha ardente ou à cova dos leões, vamos encontrar a presença de Deus nesse lugar. E se formos fiéis até ao fim, nós vamos receber a coroa da vida. E por isso eu desafio os meus irmãos na Igreja de Albufeira que sejam também fiéis até ao fim, independentemente do que se possa passar ou esteja a passar na vossa vida. E vai valer a pena, vai valer a pena. Por isso eu desejo-vos um sábado ricamente abençoado na presença de Jesus e que a restauração comece agora, neste preciso momento. O hino 184, Deixa a luz do céu entrar, é o que vamos cantar agora. 184, Deixa a luz do céu entrar.
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Albufeira e eu os abençoarei.